Engenharia. Uma área fundamental em todo tipo de construção que você imagina, onde um erro de cálculo pode resultar em um desmoronamento ou em uma explosão. E se construir um carro já é difícil, imagina a complicação para fazer uma esfera de Dyson. Senhoras e senhores, essa é a inacreditável engenharia solar. Mas o que é uma esfera de Dyson? Uma esfera de Dyson é uma mega estrutura composta por painéis solares que cobre todo o Sol. Tem milhões de quilômetros e é quase como se fosse uma usina nuclear que gera energia limpa. Sabendo disso, tem várias complicações para essa estrutura ser feita por nós, seres humanos. Isso me leva ao primeiro tópico. Primeiro tópico, complicações de construir uma esfera de Dyson. A primeira complicação é o tamanho dessa estrutura, porque não daria pra gente construir ela aos pouquinhos e levar pro Sol, porque isso levaria milhões de anos. E sabendo disso, a gente teria que montar uma estação espacial em volta do Sol, porque essa estrutura, ela tem o tamanho do Sol sendo um pouquinho maior, porque ela tem que cobrir o Sol inteiro. E também o número de pessoas que teria que ter nessa estação espacial é 4, 8, 10, 20 milhões de vezes maior do que a população do planeta Terra inteiro. Você tem noção disso? Mais de 100 trilhões de pessoas trabalhando dia e noite, e mesmo assim, um pequeno erro de cálculo e o Sol engole a estrutura inteira e destrói todo o sistema solar. Outra complicação é as temperaturas. A gente teria que ter um traje apropriado a alguma tecnologia para não morrer queimado, porque a temperatura da superfície do Sol é 5.000 graus Celsius e a gente teria que ficar lá 24 horas por dia. Como que a gente ia levar água pra lá? Como que a gente ia armazenar comida perto do Sol? Isso que torna impossível. Mesmo que a gente ultrapasse esse obstáculo, essa estrutura não poderia ser no nosso sistema solar, porque os painéis, eles iam estar sugando a energia do Sol 24 horas por dia. E como o Sol, ele tá queimando combustível 24 horas por dia, juntando com esse fator dos painéis solares, sugando combustível para alimentar o planeta inteiro, a estrela pode simplesmente reduzir a vida dela 100, 500, 1 milhão de anos mais. E quando a estrela acaba a energia, ela explode. O que significa que se qualquer coisinha acontecesse de errado, o Sol ia explodir, ia levar a Terra, a Lua, Marte, Júpiter e tudo que você imaginar junto, ia levar a humanidade à extinção. Segundo tópico, vantagens de ter uma esfera de Dyson. Uma das vantagens de construir uma esfera de Dyson é que a gente ia ter energia 100% limpa e ultra eficiente, que ia avançar nossa tecnologia milhares de anos no futuro e ia melhorar os avanços tecnológicos e científicos. Agora, o problema é que não poderia ser construído no nosso sistema solar, meu parceiro, porque qualquer estabilidade que desse no nosso Sol, ele consumisse o combustível dele rápido demais, por causa da maneira que os painéis solares funcionam, e explodir e acabar com tudo. A gente teria que ter um planeta usina, como a gente ia usar ele de colônia para armazenar a energia do Sol em mega baterias que a gente ia ter que trazer desse planeta pra cá. Ou seja, a gente ia ter que dominar a velocidade da luz ou alguma forma de viajar muito rápido no espaço. A exploração espacial vem primeiro do que ter uma esfera de Dyson, até porque a gente não conseguiu ainda dominar todas as formas de energia do nosso planeta. A gente nem é uma sociedade de tipo 1, quem dirá atravessar o universo e fazer uma esfera de Dyson a pelo menos 10 anos-luz de distância. Porque teria que ter essa distância para não ter nenhuma interferência aqui no nosso planeta Terra. A gente ia ter que trazer essas baterias muito rápido para valer a pena a gente fazer isso, porque se tá a 10 anos-luz de distância, tá muito longe. A gente ia ter que trazer tipo o quê? No máximo em 1 ano, 2 anos, 3 anos, e também tem que ver o quanto essas baterias ia durar e qual o limite de carga dela e vários outros fatores que pode dar errado, porque se o Sol explodir, a gente ia perder o planeta colônia e tudo que a gente construiu. Nossos avanços tecnológicos ia tudo pro ralo e a gente ia ter que fazer tudo de novo. Entendeu agora? Que a gente tá muito longe de possuir essa tecnologia, você já sabe, mas o que seria preciso pra gente construir uma esfera de Dyson? E isso me leva ao próximo tópico. Tópico 3. Passos para construir uma esfera de Dyson. Dominar a viagem espacial entre os planetas. De que forma? De que a gente poderia viajar 20 anos-luz em menos de 1 ano ou no máximo em 5 anos, que senão seria improvável e insustentável manter uma esfera de Dyson, porque a gente teria que carregar baterias pra trazer pros planetas que a gente tá colonizando e utilizar de energia. Por que que eu tô
tô falando isso? Porque a gente teria que colonizar primeiro vários planetas para poder ser possível a gente construir esferas de Dyson em vários sistemas solares diferentes. E a gente também teria que ter uma população extremamente alta. A gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta. A gente teria que ter no total 11 trilhões de pessoas espalhadas pela nossa galáxia para poder juntar e começar a pensar em fazer uma esfera de Dyson. Porque o número de pessoas que teria que trabalhar 24 horas por dia em volta do Sol utilizando trajes de tecnologia extremamente alta não é brincadeira. E talvez demorasse 1000 anos para construir. Porque o risco da estrela explodir e a gente perder, tipo, 11 trilhões de pessoas. Imagina se só tem 11 trilhões de pessoas na Terra e a gente perde todo mundo. Extinção. A gente teria que dominar a nossa galáxia inteira. A viagem espacial teria que ser algo muito mais rápido, quase instantâneo. A gente conseguir utilizar essa energia de forma 100% eficaz para não ser um desperdício de tempo e de material construir uma esfera de Dyson, porque não é algo barato. De novo, essa estrutura, ela tem milhões de quilômetros, ela cobre o Sol inteiro. Então imagina aí o tanto de material que a gente ia gastar. A gente já gasta pra caramba pra fazer um painel solar. Imagina um painel solar com milhões de quilômetros, que armazena energia e manda pra outro planeta que tá longe pra pôr 500 milhões de quilômetros de distância. Os painéis solar ia ter que mandar essa energia pra esse planeta de alguma forma. Esse planeta tá girando em volta desse Sol que tá com a esfera de Dyson. Como que a gente ia fazer isso, criatura? Pô, é insustentável, tá ligado?